Se você souber interpretar uma árvore de Natal, você pode ver nela toda a história da salvação e toda a história do Evangelho. O próprio Cristo disse que as árvores são proféticas. Ele disse, vede a figueira e todas as árvores. E então ele usa essas árvores para explicar o ciclo do mundo e a maneira como os sinais são observados. Pois bem, eu quero te ajudar a entender isso, entender que sentido a árvore de Natal pode ter para nós cristãos. E para isso, a única coisa que eu peço é que você curta esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Fazendo assim, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então eu peço isso a você. Então vamos seguindo aqui, vamos falar sobre árvores. Então, sobre isso é importante entender que a gente está tratando a árvore aqui como um símbolo. E nesse sentido, a gente precisa entender como os símbolos eles são usados. Uma maneira pela qual nós interpretamos os símbolos é olhar duas coisas principalmente. A gente olha a maneira como esses símbolos aparecem na nossa vida. Então, se a gente quer interpretar uma árvore ou uma árvore de Natal, mas em primeiro lugar uma árvore, a gente deve entender o que as árvores significam para nós, como elas interagem conosco, que importância elas têm na nossa vida. Essa é uma primeira maneira de entender o que significam as árvores e, nesse caso, a árvore de Natal. E uma segunda maneira, muito importante para nós como cristãos, é observar o uso daquele mesmo símbolo ao longo da Bíblia. Então a gente vê repetidamente aquele mesmo símbolo, árvores diferentes, mas o mesmo simbolismo ali por trás delas, e essa é uma maneira pela qual a gente entende também esse e outros símbolos. Algumas pessoas alegam que nós temos que entender os símbolos historicamente, que a gente deve procurar entender qual era a intenção daquelas pessoas ao usar aquele símbolo. Se nós estivéssemos aqui num estudo histórico, que se a nossa preocupação fosse entender um símbolo num determinado contexto que já se passou, tudo bem, mas a gente quer entender para nós como cristãos hoje. E nesse sentido, os símbolos eles não estão presos à intenção pela qual originalmente eles foram criados. Os símbolos, eles não pertencem, eles não são dominados pela intenção das pessoas que os usaram pela primeira vez. Então, nesse sentido, existe um universo de símbolos, e quando um símbolo é introduzido, o sentido dele não vai ser determinado pela intenção que alguém deu, vai ser determinado pela relação que ele tem com outros símbolos. Portanto, o que a gente deve perguntar para nós como cristãos é o que a árvore de Natal pode significar dentro desses outros símbolos bíblicos que a gente significa, o que a Bíblia diz sobre o simbolismo da árvore de Natal. Algumas pessoas, inclusive, se preocupam de que a árvore de Natal seja um símbolo pagão, de que seja algo de religiões anteriores ou até inimigas do cristianismo, mas a grande realidade é que não existe nenhuma cultura sem costumes pagãos. Não existe nenhuma cultura purificada de todos os costumes pagãos. Na realidade, a fé cristã em nenhum momento procura eliminar todos os costumes pagãos. Na realidade, a fé cristã não é a destruição dos costumes pagãos. Ela é o aperfeiçoamento, a elevação desses costumes pagãos para a adoração a Deus em Cristo, no Espírito Santo. Então, nesse sentido, é que nós precisamos entender o simbolismo. Pois bem, nós estamos falando aqui de árvores, e existem duas árvores que eu considero as mais importantes em toda a Bíblia. Vamos falar aqui em primeiro lugar do Antigo Testamento, as duas árvores mais importantes no Antigo Testamento. A primeira dessas árvores é a árvore da vida. E a árvore da vida ela é muito importante porque ela aparece no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, nos seus primeiros capítulos, aparece a árvore da vida. E existe uma segunda, e essa mesma árvore aparece no Apocalipse, no livro de Apocalipse, a árvore da vida reaparece. Existe uma promessa, Deus diz que aqueles que vencessem receberiam o direito de comer dessa árvore da vida, e que os frutos dessa árvore da vida, as folhas, por exemplo, dessa árvore da vida seriam para a saúde das nações. Então, existe aí um simbolismo nessa árvore, e ao longo do Antigo Testamento, essa árvore reaparece aqui e ali, né, de várias maneiras. Então, no Antigo Testamento existe esse símbolo da árvore da vida. Então, a árvore da vida é, com certeza, a árvore mais importante da Bíblia, nesse sentido. E existe uma segunda árvore que aparece com ela, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas fora o simbolismo, o significado que ela tem, ela praticamente não aparece muito em toda a Bíblia, essa segunda árvore. Então, a árvore mais importante dessas duas, com certeza, é a árvore da vida. Existe uma segunda árvore muito importante, que é a sarça ardente. A sarça ardente ela não aparece tanto ao longo da Bíblia, então se a gente fosse julgar por isso, a gente não trataria ela como tão importante. Mas a questão sobre essa sarça ardente é, primeiro, sobre como ela aparece como algo miraculoso, que representa a presença divina num dado momento. Mas principalmente pela relação dela com a árvore da vida.
Então, por quê? Porque as duas árvores são árvores de imortalidade. A árvore da vida, ela aparece como aquela árvore que dá vida eterna àquele que comer dos seus frutos. A sarça ardente é uma árvore que pega fogo e não é destruída. Então, existe nela uma característica de imortalidade. E isso vai ficar mais claro quando a gente falar daqui a pouco sobre essas árvores no culto de Israel. Então, nós temos aqui duas árvores. Uma árvore em chamas e uma árvore cujos frutos dão a vida eterna. Pois bem, no Antigo Testamento, na religião dos patriarcas, existia um costume, no Antigo Testamento, o livro de Gênesis menciona esse costume, e aqui e ali outros livros do Antigo Testamento mencionam esse costume também, que era de que junto aos altares de adoração a Deus, houvesse árvores, né? Então, o altar ele era construído junto a uma árvore ou a árvore era plantada junto ao altar. Isso poderia acontecer, a gente vê Abraão fazer isso várias vezes, né? Ele construía altares junto a árvores. Esse costume continua no sentido de que, por exemplo, no livro do profeta Josué, quando o tabernáculo é construído, no livro do profeta Josué, ele aparece como tendo um carvalho ao seu lado, né? Existe um carvalho sagrado ali junto ao tabernáculo de adoração a Deus. Assim como antes havia árvores junto a altares. Essas árvores, o tipo de árvore varia, tá? A espécie de árvore varia muito. Então, a depender do texto, não existe uma prevalência. Existem algumas árvores que aparecem mais, como carvalho, a oliveira. A oliveira é uma das árvores mais importantes nesse simbolismo do culto a Deus. E ela vai reaparecer dentro do tabernáculo, inclusive, mas... e a madeira do cedro também, né? A madeira de cedro era usada dentro do tabernáculo no revestimento. O tabernáculo ele não era feito todo de madeira, mas ele era revestido. Havia um interesse de que ele tivesse uma aparência de madeira, né? Então, nesse sentido, haviam certas árvores que estavam associadas ao culto a Deus. Árvores sagradas que relembravam a árvore da vida. Elas tinham essa associação. Então... essas árvores de diversos tipos, elas recordavam a primeira árvore, a árvore que o ser humano foi proibido de usufruir, foi proibido de ter acesso aos seus frutos. Então, quando o templo e depois o tabernáculo são construídos, existe ali um candelabro que era iluminado por azeite, era o candelabro de 7 braços, nós conhecemos geralmente como menorá, e esse candelabro de 7 braços recebia esse azeite de oliva, ou seja, da oliveira, né, como eu mencionei, como uma das árvores mais importantes, e ele deveria estar sempre aceso, assim como a sarça ardente. Ele deveria estar sempre aceso. Então, esse candelabro, ele tem uma associação com essas duas árvores. Ele significa a árvore da vida, por isso que ele está ali junto, na adoração a Deus, ele está próximo ao altar, está de frente ao altar, e, além disso, ele tem essa característica da sarça ardente que é de estar sempre aceso. Então, o óleo que era usado ali era o azeite de oliva. E o azeite de oliva, nas escrituras, tem esse sentido de unção, ou seja, esse propósito de ungir. Ele não era usado apenas para iluminar, ele era usado também como um remédio. Então, a árvore da vida, ela usa ali como o seu combustível algo que era usado como remédio, que era entendido como remédio, ou seja, ligado à cura. Ou seja, vida eterna, cura, são coisas que estão associadas ali. E além disso, o azeite era usado também para consagrar pessoas, sacerdotes, os reis, alguns profetas. Então, pessoas eram consagradas no Antigo Testamento. E parte dessa consagração envolvia o uso do azeite. Então, o azeite, ele é um símbolo que está diretamente ligado a Cristo. Né? Porque Cristo, o próprio nome Cristo nos diz, ele é o ungido. Ele é aquele que recebe a unção do Espírito Santo, que o consagra, e por isso ele é o consagrado, escolhido por Deus para essa missão. Então o azeite é um símbolo disso. Então quando a gente vê isso, a gente já vê como tudo isso se associa a Cristo de várias maneiras, e Cristo é aquele que traz a vida eterna. Né? Então, como haveria uma luz ali sempre acesa, essa luz é a luz de Cristo, a luz que nunca se apaga. No Antigo Testamento, as árvores são usadas para representar pessoas, a própria nação de Israel é representada como árvore. Nós vemos nos Salmos, por exemplo, se dizer, eu sou como oliveira verdejante na casa do meu Deus. Veja, oliveira na casa de Deus, já aquela árvore na casa de Deus. Várias árvores são usadas para indicar o povo de Deus. E o próprio Deus, por exemplo, em Oséias 14:8, diz, eu sou como cipreste verde.
Então, o próprio Deus é associado ao simbolismo de uma árvore. Nas profecias do Antigo Testamento, especialmente profecias que falavam de um futuro messiânico para Israel, se diz que o povo de Israel, quando recebesse definitivamente a sua paz perpétua, se assentaria debaixo de árvores. Árvores verdes, árvores verdejantes. E aquilo ali seria um símbolo de paz. A paz de que Deus trouxe o seu reino messiânico. Então as árvores, elas seriam um símbolo de Cristo. Até aqui, nós vemos as árvores como símbolo de várias coisas. De imortalidade, do paraíso, da paz, símbolo da origem. E também existe uma coisa que a gente não mencionou, mas ficou aqui, digamos assim, implícito em tudo que a gente disse, que é as árvores como um símbolo maternal e sacramental. Então, não é difícil entender por que a árvore é um símbolo maternal, um símbolo materno e um símbolo sacramental. O que é uma árvore? A árvore, ela é um ser vivo, em primeiro lugar, ela tem vida, e ela recebe, ao mesmo tempo, o poder do alto e o poder de baixo. Então a árvore, ela recebe a luz solar, ela recebe algo dos céus, e isso, óbvio, representa a graça de Deus descendo sobre ela, mas também ela utiliza o ar e a terra como parte desse processo pelo qual ela gera um fruto. Ou seja, a árvore, ela produz vida nesse sentido simbólico, através de uma força que vem do alto, mas também a reunião de algo que é terreno. O sacramento é isso, né? O sacramento é a união entre um sinal visível e uma graça, entre um sinal visível e uma graça invisível. Mas também a geração humana é assim, né? É assim que nós nos reproduzimos como seres humanos. Existe um processo natural, um processo terreno, entre a união entre um homem e uma mulher, mas existe também uma graça do alto que traz vida àquela criança. Então, a árvore, nesse sentido, como ela passa por esse processo para gerar um fruto, ela é entendida como um símbolo maternal. E por isso, no período do Antigo Testamento, entre as nações circunvizinhas de Israel, muitas vezes a árvore da vida era representada como uma mulher, era um símbolo feminino, como uma mãe. Então, quando nós olhamos para a árvore da vida, a gente vê tudo isso. A gente vê essa imortalidade, vê o paraíso, vê a paz, vê a nossa origem humana, e a gente vê também esse simbolismo de maternidade e de fruto, de sacramentalidade. Então, existe uma coisa interessante sobre a maneira como nós usamos as árvores de Natal. Existe um símbolo. O que é que nós colocamos acima da árvore de Natal? Geralmente, nós colocamos estrelas. E o que é essa estrela? Nós estamos no Natal, né? Então, o que é essa estrela? Essa estrela é a estrela de Belém. É a estrela que veio sobre Belém, indicando onde Cristo estava. Então, a estrela fica no céu. Se a ponta da árvore tem uma estrela, então a ponta da árvore significa o céu, representa o céu. E a parte mais baixa representa a terra. Então, nós temos ali o topo, que é o céu, e nós temos a árvore na terra, e a terra é a terra de Belém. Então, nós temos o céu, uma direção que vem do céu até a terra, um sinal divino do céu sobre a terra. Então, nós temos ali o reino de Deus vindo sobre a terra. E, nesse sentido, o corpo da árvore é decorado com frutos, né, que são as bolas, aquelas bolas naturalmente nós vemos e entendemos que são frutos, são como maçãs ali em torno daquela árvore, luzes e também anjos, além de outros objetos, né? Então, tudo isso ligado à história de Jesus, tudo isso ligado à história de Belém. Os anjos, as luzes, os frutos, e ali o fruto, óbvio, é Jesus. Então nós temos o céu e a terra ligados através de um símbolo maternal e, portanto, nós temos a encarnação se dando através de Maria. Então Maria é esse símbolo maternal. De certa maneira, a árvore de Natal representa Maria. E Maria dando a luz a Jesus, ali em Belém. Então você tem a árvore como aquela que Maria traz à humanidade, mas do alto vem a divindade, vem aquilo que no sacramento é a graça invisível, mas aqui é a divindade. Então nós temos a humanidade e a divindade se unindo ali. Isso é a encarnação. É Cristo vindo ao mundo, é Deus vindo ao mundo. Na figura materna, ali, através da figura materna que representa Maria. Então, no ano cristão, no calendário cristão,
nós iniciamos o ano com o Advento. Então, é no Advento que nós começamos a colocar as nossas árvores de Natal. Nós preparamos, né? Nós fazemos a decoração do Natal e no Advento nós temos o início do ano cristão. O ano litúrgico, digamos assim, do Antigo Testamento, ele não começa exatamente nesse período, mas o início do ano cristão, do ano hebraico, do ano no Antigo Testamento, tem um simbolismo importante, porque no começo do ano, o que nós temos ali é a colheita. Então, o ano hebreu no Antigo Testamento começa na colheita. A colheita daquilo que foi plantado no ano anterior. Então o ano começa com algo novo, o ano começa com uma novidade, com frutos sendo dados. Então por isso que o ano cristão começa com um fruto ali, que é Jesus, naquela árvore. Então aquela árvore representa Jesus. E dentro desse calendário hebreu do Antigo Testamento também nós temos uma festividade, que é a festa dos tabernáculos, onde ramos eram usados. As pessoas vão dizer, esses ramos, usar árvores, isso é uma coisa pagã. No Antigo Testamento, ramos eram usados como símbolo de uma festividade de adoração a Deus, e isso na festa dos tabernáculos. Veja como a própria palavra tabernáculo sugere a encarnação, Cristo vindo e tabernaculando entre nós. Então Cristo é o fruto da árvore, como a Virgem Maria ouviu, bendito o fruto do teu ventre, em Lucas 1, 42. Cristo é também, além de fruto, ele é o lenho verde, como ele mesmo disse no mesmo evangelho, em Lucas 23, 31. Ele é o lenho verde. E, nesse sentido, a cor verde, ela tem uma ambiguidade interessante na Bíblia que não é muitas vezes notada. A cor verde, ela significa vida, mas também significa morte. Por quê? É fácil entender que significa vida porque nós, quando observamos o mundo vegetal, a cor que mais naturalmente transmite para nós vida é a cor verde. Ela transmite também para nós, quando a gente fala de frutas, por exemplo, a gente diz que as frutas elas estão verdes. Muitas vezes esse verde é o próprio verdor, é a cor que nós vemos na fruta, e isso indica algo novo ali, né? Algo novo surgindo. Então, a cor verde, ela indica vida de maneira muito natural, isso ao longo da Bíblia também, né? A cor verde. Mas no livro do Apocalipse, a cor verde indica morte. Nos 4 cavaleiros do Apocalipse, no capítulo 6, embora algumas traduções tratem o cavaleiro da morte como cavaleiro amarelo, a palavra grega ali é verde. Então, a cor verde ali representa a morte. E quando a gente observa não o mundo vegetal, mas o mundo animal, fica mais fácil entender por que a cor verde é a cor da morte. Muitos de nós, por exemplo, o ser humano quando morre, e vários animais quando morrem, a sua pele fica esverdeada, fica pálida, mas também esverdeada. Então, é fácil entender por que a cor verde significa tanto vida quanto morte, dependendo de onde a gente estiver olhando. Então, existe ali vida e morte ao mesmo tempo. Então você tem o que? A encarnação, você tem a morte de Cristo e você tem a ressurreição. Por que a morte de Cristo? Não só pela cor, mas porque nós temos ali a madeira. Cristo foi crucificado no madeiro, ou seja, a cruz dele, a cruz onde ele foi colocado. Ali nós temos a madeira. Então a madeira, o fato de que Cristo foi colocado numa cruz mostra o quão radical foi a sua encarnação. Ele foi até a morte. Né? E nós temos a ressurreição, ou seja, a vida novamente, juntamente. Então, por quê? Porque é a imortalidade. Cristo é imortal. Ele não pode ser preso pela morte. Ele não pode ser controlado, dominado pela morte. Então, ele ressuscita. Ele tem o poder. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a imortalidade. Então, nesse sentido, ele aniquila a morte. Então, as árvores de Natal são usadas principalmente à noite. E é interessante entender isso. Elas são usadas principalmente à noite. Claro, elas ficam montadas, às vezes, o dia todo, mas o mais especial delas é quando nós acendemos as suas luzes e essas luzes brilham mais à noite. Veja que interessante. Onde tudo está mais escuro, onde nós vemos menos, quando a noite vem, a nossa visão diminui, ao mesmo tempo, o fato de que está tudo em trevas ressalta aquela luz que é acesa ali. Então, a luz da árvore de Natal é ressaltada pela escuridão que há em redor. Assim como as trevas que há neste mundo ressaltam a luz de Cristo. Então, essa luz de Cristo, e claro, nós temos esse costume de celebrar o Natal, iniciar a celebração do Natal na véspera, ou seja, na noite. Isso é importante por quê? Porque isso ressalta o fato de que uma nova luz está surgindo ali. Cristo prenuncia a luz do dia seguinte, a luz do dia 25.
Então, existe aí um anúncio de algo novo que está acontecendo através de Cristo e em Cristo. E essa noite é a noite em que nós cessamos do trabalho. A Escritura fala da noite como assim? Claro, no mundo em que nós vemos é possível trabalhar à noite. Mas no mundo bíblico, a noite era um momento onde todos cessavam. Só se trabalhava de dia. A noite era um momento onde não dava mais para trabalhar. E aí, nesse sentido, no sentido de um trabalho fora de casa, né? Então, nesse sentido, é que aquilo que acontece ali, onde existe a escuridão, onde existe a morte, no sentido desse cessar dos trabalhos, existe também o prenúncio de uma nova criação, de algo novo que está surgindo. Então, a árvore de Natal é um símbolo também escatológico, dessa esperança messiânica, dessa paz messiânica que é anunciada. Então, assim como quando houve o fim do dilúvio foi quando os trabalhos desse mundo pararam, né? Então, assim como quando houve o dilúvio, o ramo da oliveira representou para Noé o início da nova criação, né? O início de um novo mundo para ele. Então, a árvore de Natal, ela prenuncia profeticamente esse novo mundo. Então, nós temos aí na árvore de Natal a origem de todas as coisas. Nós temos a encarnação de Cristo, Deus vindo a esse mundo para nos salvar. E nós temos também o fim de todas as coisas. Então nós temos toda a história da salvação sendo contada aí. E a partir disso que eu coloquei aqui, você pode observar vários outros sentidos e vários outros símbolos na árvore de Natal e conectar esses símbolos que há na árvore de Natal a outros símbolos que há no próprio Natal, né? Na própria festividade. Nas escrituras sagradas, as árvores são chamadas a adorar a Deus. A adoração não é algo que é feito apenas pelo ser humano, é algo que é feito por toda a criação, por todas as criaturas. E como nós lemos em 1 Crônicas 16:33, regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você concorda com o que eu disse aqui? Qual é a sua opinião? Tem algo mais que você observa de interessante na árvore de Natal? Coloca aí nos comentários, eu quero saber o que é que você pensa sobre isso. E eu espero que você tenha uma celebração de Natal abençoadíssima, um advento enquanto você estiver passando por esse tempo também abençoadíssimo, e que o Senhor renove em nós a esperança do Rei, que é o Rei da paz, daquele que venceu a morte, daquele que nos traz a imortalidade e a vida. Que Cristo nos abençoe, que a paz de Deus esteja com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.